Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados, irmãos, irmãs, prestem atenção no que eu vou dizer, principalmente as irmãs casadas. Atenção, mulher casada. Você não é um tribufu, pelo menos para o seu marido. Então, não se comporte como tal. Um dia, ele escolheu ficar ao seu lado o resto da vida dele, e você igualmente ao lado dele. Por que razão? Porque um dia ele te escolheu ao invés de todas as outras. Portanto, não se faça de vítima. Turbine a beleza que há em você. Parta para a reconquista a cada dia. Não dê trégua. Vá ao salão de beleza de vez em quando. Mude o visual. Compre uma calcinha nova de vez em quando. Combinando. Como eu sabia que ia ter gente que ia escandalizar, com coisa que ninguém usa calcinha e cueca, eu coloquei: e não se escandalize com a minha fala, porque você vai mostrar para ele, só para ele, não para a vizinhança inteira. Então, invista, sem ser indecente, porque a beleza vem de dentro. Mas dê uma ajudinha do lado de fora. Faça o bigode ou buço. Use um bom perfume, para não ficar só com cheiro de alho ou com a água do balde do pano de chão. Se você, mulher, é conquistada pelo afeto, o homem é pelos olhos, antes de tudo. Portanto, não se faça de tribufu. Seja mulher, seja bela, tenha coragem, você vai conseguir. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos falar hoje sobre a interiorização da lei no nosso coração. Semana passada, nós vimos que os mandamentos são um caminho para a um caminho não, vou falar um, parece que tem outros. Não, os mandamentos são o caminho para a felicidade. A felicidade do homem, então a felicidade da família e de todas as outras instituições humanas. Hoje nós vamos falar um pouco, brevemente, da interiorização dessa lei no coração. Portanto, ela não pode ficar do lado de fora. Não basta você saber que os mandamentos são o caminho para a felicidade. Essa lei tem que vir para dentro de você. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Pega na sua Bíblia comigo os versículos 21 e 22 do Evangelho de hoje. Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio, não matarás. Qual mandamento é esse? Quinto mandamento da lei de Deus. Se depois você tiver curiosidade, Nosso Senhor ele vai falando dos outros mandamentos também, mas hoje do quinto. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, Nosso Senhor, ele é o autor da lei, ele é o supremo legislador, e ele é a própria lei. Por isso, ele aprofunda essa lei, e de certo modo, ele torna ela até mais exigente do que a lei do Antigo Testamento. É o que ele vai dizer agora. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, ou seja, se encolerizar, deverá responder no tribunal.
Quem disser ao seu irmão, imbecil, meu Deus do céu, quanto casal se trata por esse adjetivo? Deverá responder perante o juiz. Quem chamar seu irmão de louco, poderá ser condenado. Gente, é Jesus que está dizendo isso aqui. Poderá ser condenado pelo fogo do inferno. Portanto, nosso Senhor, ele torna a lei bastante exigente e manda tudo para o interior do homem. Por quê? Onde que começa a cólera, a raiva? Onde que começa a discussão e o bate-boca? Aqui. É aqui dentro que tudo começa. Enquanto a gente cantava o ato penitencial, perdão, Senhor, pelo irmão que eu julguei. Gente, quanto mal entendido começa dentro da nossa casa e na nossa vida por um julgamento errado, precipitado que a gente faz. É uma coisa boba. A gente cria um furdunço e pronto. Depois haja cura interior. Para quem vem para a igreja, né? Para quem não vem, haja psicólogo. Portanto, nosso Senhor, ele manda a lei e a vivência da lei para dentro do coração do homem. Ele aprofunda a lei para nos dar a graça de viver a lei. Porque enquanto essa lei está escrita em tábuas de pedra, ou seja, enquanto ela está fora de nós, é quase impossível praticá-lo. E o povo do Antigo Testamento entendeu muito bem isso. Os fariseus aos quais nosso Senhor fala, sentiram muito na pele, ao ponto de serem chamados por nosso Senhor diversas vezes de hipócritas. Por quê? Porque por fora eles eram uma coisa, cumpriam determinadas coisas com minúcias, mas outras eles pecavam gravemente, ao ponto que nosso Senhor vai dizer deles: olha, vocês filtram a mosca, mas engolem o camelo. Portanto, se nosso Senhor manda tudo para dentro do coração, tudo para dentro da alma, é porque nosso Senhor vai mandar a graça também. E o que significa essa graça? Significa a capacidade para cumprir a lei do Senhor. E nós precisamos nos dar conta disso. Por quê? Porque às vezes só o nosso esforço não basta. Às vezes só a nossa boa intenção não basta. Teremos momentos na nossa vida em que nos veremos de fato impelidos, atraídos, arrastados para o pecado. Por si mesmos, nós não conseguiríamos fazer nada. E se o fazemos é porque a graça de Deus nos sustenta e nos ajuda. Por esta razão, nós precisamos pedir insistentemente a ação da graça de Deus, de forma que essa lei interiorizada em nós, pela ação da graça, possa ser vivida, possa ser testemunhada. Então, aprendi que o mandamento é caminho para a felicidade. Qual o próximo passo? Preciso pedir a Deus insistentemente a graça de viver os mandamentos, porque senão eu não vou conseguir. São Paulo, ele vive esse drama. Você pode pegar na sua Bíblia para você entender com as próprias palavras do apóstolo São Paulo. Romanos capítulo 7, versículos 19 a 21. Pegue na sua Bíblia comigo. Um pouquinho para frente do Evangelho, Romanos capítulo 7, versículos 19 a 21. Olha o que nos diz. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Versículo 21. Portanto, descubro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta.
tem uma razão isso? A ferida de pecado com a qual a serpente picou os nossos primeiros pais e nós herdamos? Por isso é necessária a ação da graça. E é claro, ótimo, eu preciso da graça, então o esforço vai a zero. Não, eu tenho que me esforçar também. Mas eu tenho que me dar conta que o meu esforço já é sustentado pela graça. E à medida em que eu dou passos e decido ser uma pessoa melhor, e decido viver o mandamento do Senhor no meu dia a dia, a graça de Deus, ela vai me sustentar, ela vai me confirmar. Irmãos, eu vou contar uma historinha e depois eu vou falar algo muito bonito sobre a primeira leitura que nós ouvimos, para você entender o quanto nós devemos colaborar com a ação da graça, para que nós tenhamos condições de cumprir com a vontade do Senhor e sermos felizes e edificarmos as nossas famílias. Uma vez, não foi aqui em da Rocha, mas eu me lembro bem, tem coisas que me marcam, e se me marcam, deve marcar muito bem quem estava do outro lado tentando falar comigo, né? Uma mulher triste, abalada com o seu marido. Os homens não fiquem tristes, tá? Porque a hora de vocês chega. Calma que chega, né? Senão, se falar só para a mulher, padre, é missa da família ou das mulheres de fé? Não, é missa da família. Nós vamos falar para cada um ao seu tempo. Então a mulher chegou triste, abalada, né? E falou: padre, você percebe quando a pessoa está um pouco atribulada? Cada dia o meu marido me chama de uma coisa nova que eu não aguento mais. Espero que ninguém viva essa realidade, né? E a pobrezinha falou: padre, hoje mesmo, estou me arrumando para vir para a missa. Antes de eu vir para a missa, ele disse que eu sou uma anta gorda. Claro que era uma conversa, um desabafo, né? Aqueles que você encontra o padre no meio do caminho, né? Mas eu, como pastor, em virtude da minha missão, eu disse para ela: irmã, como pastor, então eu vou te dar uma penitência. E eu disse para ela: volta para sua casa e fique se olhando no espelho por pelo menos 3 minutos. Depois vem e me diga o que você viu. Se você viu uma anta gorda, seu marido está certo. Qual o sentido disso, meu irmão e minha irmã? Preste bem atenção. Muita coisa muda quando estamos certos de quem somos e do valor que nós temos. Muita coisa muda quando estamos certos de quem somos e do valor que nós temos. Deus derrama sobre nós a abundância das suas graças para que nós tenhamos condições de fazer a sua vontade e estejamos, portanto, à altura do seu projeto, que é um projeto de vida, de felicidade e de santidade. Amém? Abra a sua Bíblia mais uma vez na primeira leitura, primeiro livro dos Reis. Estamos no capítulo 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e eu quero ler com você o versículo do 41 em diante. Você vai acompanhar comigo, e aqui está a chave de ouro para que nós recebamos todas as graças necessárias, todas as graças que precisamos. E se tem uma coisa que nós não deveríamos economizar na nossa oração, é pedir a Deus as suas graças. Não economiza. Quando for para pedir graça de Deus, quando for para pedir graça de conversão, de santificação, graça para viver a lei do Senhor, não economiza na sua oração. E quanto mais abrasada for a sua oração, mais Deus nosso Senhor te concederá as graças necessárias para que você viva a lei dele. Porque ele quis colocar a sua lei nos nossos corações e nas nossas almas e nos tornar capazes para toda boa obra. Amém? Amém. A chave de ouro, você já sabe,
mas eu vou dizer para você de um modo novo, belo, a riqueza da Sagrada Escritura. Você sabe que a Bíblia, assim como ela fala do Gênesis ao Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e como não há nosso Senhor sem Nossa Senhora e Nossa Senhora sem Nosso Senhor, a Bíblia também, do Gênesis ao Apocalipse, fala de Nossa Senhora. E ela é a chave de ouro dos reservatórios de bênçãos e graças do céu. Naqueles dias, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Se você está vindo na missa essa semana, você sabe bem que no comecinho da semana o profeta Elias ele fechou o céu no reinado de Acabe e ficou sem chover 3 anos. A terra passou por uma grande carestia por causa do castigo que Deus mandou sobre Acabe e sobre o povo, que abandonou o Senhor e passou a servir os ídolos dos pagãos. E finalmente, depois desse tempo, Acabe se encontra com Elias e se queixa: mas então você é aquele que fechou o céu, né? E Elias diz para ele: eu não, foi você. E você fechou o céu por causa do seu pecado. Você desagradou a Deus. Você que é o ungido do Senhor, o rei, que deveria ser o primeiro a fazer a vontade do Senhor, se desviou pelo mau caminho, servindo os deuses dos pagãos. Você abandonou o Senhor dos exércitos. E depois Elias se dirige a todo o povo também. E a leitura de ontem: até quando vocês vão ficar mancando de 2 pernas, né? Mais ou menos como alguns católicos que tem por aí, que acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. O povo de Israel estava naquela situação, por isso estava sendo castigado. E depois do sacrifício do Monte Carmelo, em que Deus age poderosamente e o povo então proclama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias sobe ao Monte Carmelo e reza insistentemente ao Senhor. Faz uma oração abrasada pedindo a chuva, porque o povo já tinha reconhecido que só o Senhor é Deus. Continua a leitura aí, um pouco mais adiante. Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. Versículo 43. E disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. A primeira vez não tinha nenhum sinal, a segunda, até a 7ª vez, um pouco adiante. E a 7ª vez o servo disse: preste bem atenção: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Nesse tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Quer dizer que choveu muito depois de 3 anos. E Deus manifesta a sua glória sobre a terra que estava ressecada. Elias, vocês sabem que o profeta ele tinha a unção do Espírito Santo, por isso misticamente ele contemplava, inclusive o tempo da redenção, a encarnação de Nosso Senhor, tudo relacionado à encarnação de Nosso Senhor. Então, Elias, nessa hora, ele vê Nossa Senhora e se torna o seu devoto, fervoroso. Padre, mas Nossa Senhora no Antigo Testamento, ela não tinha nem nascido ainda, eu nunca ouvi falar disso não. Profeta do Antigo Testamento viu Nossa Senhora. Talvez o diácono também esteja um pouco assustado por causa da teologia. Mas tem uma tradição muito antiga da igreja, que o profeta Elias, porque ele estava defendendo a causa de Deus, a ação da graça de Deus no meio do seu povo, e ele, como todo profeta, esperava o Messias, esperava o Emanuel.
E quando ele recebe a notícia daquele homem, na 7ª vez que uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, da mão de um homem, pairava sobre o mar, Santo Elias vê Nossa Senhora. A nuvem que sobe do mar, amargo e salgado, que é a humanidade com os seus pecados, sem por isso ser afetada. A nuvenzinha, pequenininha, ela mesma, Nossa Senhora dirá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, que ela é a humilde serva do Senhor. A nuvenzinha pequenininha, que anuncia e que traz a chuva de bênção e de graças. Por isso, o profeta Elias foi o primeiro a contemplar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ele viu e acreditou que aquela nuvenzinha prefigurava Nossa Senhora, que traria a torrente de graças e de bênção sobre aquela terra ressecada e castigada pelo pecado, que era a humanidade. E aquela chuva torrencial é a descida de nosso Senhor Jesus Cristo dos céus e assume a nossa natureza humana. Por isso eu digo para você, a chave de ouro, meus irmãos, para nós nos enchermos da bênção e da graça do Senhor e termos condições de colocar em prática os seus mandamentos em nossas casas, qual é? Nossa Senhora. Uma devoção fervorosa a Nossa Senhora. Chamar por Nossa Senhora, sobretudo nos momentos de perigo, sobretudo na hora da tribulação, mas na hora que o nosso lar também estiver em paz, em bonança, em prosperidade, nunca esquecermos de Nossa Senhora e pedirmos a ela que nunca nos deixe desviarmos da graça do seu Filho e nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém?